Enfim, olha, como a gente vem falando no programa inteiro, hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, e é nessa data que o Conselho Regional de Psicologia da Bahia realiza o segundo seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+. E é sobre isso que a gente conversa agora com Anderson Guimarães, ele é psicólogo e conselheiro do Conselho. Tá aqui, ó, brilhando no nosso telão. Boa tarde, Anderson, seja bem-vindo ao TVE Revista. Boa tarde, Raoni, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Olha, eu acho importante a gente falar sobre esse dia, afinal, Anderson, é um dia para a gente lembrar que todos os dias precisamos garantir os direitos, né, a todos e a todas, não é isso? Isso, é um dia muito importante para que a gente lembre, inclusive, que as nossas conquistas, elas são muito recentes, né? E que essas conquistas, ainda que sejam recentes, ela custa muito para que a gente as mantenha vigorando. Então, veja que hoje acabei de ter a notícia de que a bancada evangélica da Câmara de Salvador, aqui da nossa cidade, está entrando com a representação contra a iluminação da Câmara com cores do arco-íris. Então, foi uma proposta de um vereador e a bancada evangélica está se posicionando contra. Então, veja que a nossa principal conquista precisa ser em mudar essa cultura homotransfóbica na qual a gente está vivendo, né? Porque, embora a gente tenha leis e um sistema de leis ainda muito tímido, é o cotidiano que mais nos aflige, né? A convivência em casa, com familiares, na escola, a polícia, o Estado. Então, é esse cotidiano que a gente precisa mudar. É isso, eu fico sempre me perguntando, viu, Anderson, o que é que Jesus faria de fato se estivesse convivendo com a gente, né? A história da Bíblia mostra que Jesus andou com tantas pessoas, né? Respeitou tantas diferenças, e eu fico me perguntando o que é que Jesus faria em um momento como esse. Enfim, olha, conta pra mim um pouco sobre esse seminário, o que é que vai rolar, quem pode participar, conta pra gente. Então, Raoni, na verdade o seminário já está rolando, desde 8 horas da manhã, hoje vai até às 18, e amanhã também de manhã até às 3. Então, esse seminário é a segunda edição do seminário sobre representatividade, direito e saúde mental das pessoas LGBTI, e a gente vai ter discussões sobre essas grandes áreas, né? Direito, saúde mental, conquistas, e todas as pessoas podem assistir, porque na verdade esse seminário está acontecendo online no canal do YouTube do CRP, então é só acessar o YouTube e acessar o CRP 03, que é o Conselho Regional de Psicologia da Bahia, e poder assistir. Lá vai ter um link de credenciamento, quem quiser se credenciar para receber certificado, fique à vontade, mas a gente vai estar durante todo o dia de hoje e amanhã com esse seminário no YouTube. Daqui a pouco eu estou lá, inclusive. Mas eu quero saber o seguinte, a gente trazendo esse debate para a psicologia, né? Afinal, lutar pelo direito de amar e ser quem é, eu imagino que deve ser uma tarefa muito difícil e que pode trazer diversos transtornos psicológicos ao longo da vida, não é isso, Anderson? É importante você trazer isso, Raoni. Veja, a gente não luta só pelo direito de amar, né? A gente luta pelo direito de existir, porque eu quero me relacionar com alguém e não necessariamente precisar amar alguém, igual todas as pessoas fazem, né? Que o amor não seja a justificativa por qual eu não devo sofrer violência, mas eu preciso existir amando, tendo sentimentos humanos, qualquer que seja, sem sofrer violência por isso. Então, sempre que a gente vai falar de pessoas LGBTs, a gente precisa falar do contexto em que elas vivem, né, das condições sociais em que elas estão inseridas, que são homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas. Então, o sofrimento enquanto uma produção cultural. Eu sofro porque eu vivo em uma sociedade homofóbica. Eu sofro porque as pessoas me tratam diferente por conta da minha condição sexual. Então, eu não sofro porque eu sou gay, não se sofre porque se é trans, se sofre porque as pessoas são transfóbicas, a polícia, o Estado, a escola, a universidade, a família, a religião, ainda mantém uma postura homofóbica e transfóbica. Você iniciou a sua fala nessa reportagem falando que não gostaria de noticiar situações assim, também é do meu desejo, mas até lá a gente vai precisar lançar luz sobre isso, porque são essas pessoas homofóbicas, essa dinâmica que precisa ser desconstruída. Nós
não precisamos ser questionados por sermos quem somos, né? Aliás, historicamente, nós continuamos sendo questionados por sermos quem somos, como se isso fosse pauta de algum debate. Não, a pauta do debate é a homofobia, a transfobia, a lesbofobia. Então a gente precisa refletir sobre essas condições sociais nas quais a gente está inserido. Então, saúde mental pensada a partir da convivência com esses fatores. E não porque eu sofro, ou eu sou feliz, porque eu amo, ou deixo de amar, ou porque eu sou gay, ou porque eu sou hétero. Não, mas porque eu convivo com pessoas que são homofóbicas e transfóbicas. Trazer a responsabilidade para quem de fato precisa ter essa responsabilidade. Sim. Boa, Anderson. Inclusive, eu gosto muito de trazer dados, porque a gente tira o achismo, né? Que às vezes tem isso. O pessoal fica no achismo, fica falando isso e aquilo. Olha, segundo a Fiocruz, Anderson, 55% da população LGBTQIA+, teve uma piora na saúde mental durante a pandemia. Um número alto, um número que a gente, como eu falei agora, né? Como você falou agora, na verdade, que a gente precisa chamar essa nossa sociedade, que é sim homofóbica, né? Pratica sim LGBTfobia, a gente precisa chamar a responsabilidade para essa sociedade, não é isso? Isso, verdade. Você citou esse dado, eu me lembrei que a gente é o país que mais mata pessoas LGBTIs no mundo, mais do que inclusive os países onde ser homossexual é crime, é punível por morte. Então, todos os países juntos não bate o número de mortos que se pratica no Brasil. Então, é um dado bastante preocupante e que reflete, né, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, para que a gente possa pensar que, por exemplo, a seleção do Brasil é a única seleção na Copa América que não tem o número 24. Isso é muito preocupante, porque é a homofobia recreativa, é a homofobia que vira piada, mas o Congresso Nacional também não tem a sala número 24. E é da gente imaginar que a gente repudiasse um número que fosse associado a pessoas negras e o quão absurdo isso seria, e o quão horror isso nos causaria. E por que não nos causa horror quando uma seleção de um país não veste a camisa 24, quando o Congresso não te retira o número 24 da sua sala, né? Então, a violência homofóbica ainda está naturalizada e ela ainda acontece como se não fosse grave. A gente precisa refletir muito sobre isso. E é isso que produz o sofrimento mental dessas pessoas. E sabe o que eu fico pensando também, Anderson? Esse número traz um recorte desse aumento da pandemia, onde muitas dessas pessoas passaram a conviver ainda mais com a sua família dentro das suas casas. E esse ambiente familiar, assim como pode ser um fator acolhedor, mas também pode adoecer essa pessoa, não é isso? Isso. Eu sempre me lembro de uma reflexão de uma pessoa, quando a gente estava discutindo essas questões, que ela diz: o homossexual, ele sofre, a pessoa LGBT, ela sofre LGBTfobia na rua e dentro de casa, às vezes pior, porque o pai e a mãe são homofóbicos. Então é uma rede de apoio muito frágil e que a gente precisa fortalecer cada vez mais, exatamente porque a gente sabe que, na maioria das vezes, não se conta com o apoio de familiares. Então, nessa pandemia que a gente está vivendo, por a questão do distanciamento social ser necessário, ser importante, a gente precisa fortalecer essa rede de apoio para dizer: estamos aqui, seja nos congressos, seja nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Então a gente precisa achar novas estratégias para poder fortalecer essa rede de apoio. E para a gente encerrar, meu velho, eu queria que você deixasse agora para a gente um conselho, né, enquanto psicólogo profissional nesse momento, para as famílias, né? Hoje um pai, uma mãe que vê seu filho nesse momento, né? Que, enfim, o filho acabou de contar que de fato faz parte da comunidade LGBT, é gay, é lésbico, enfim, é bi, é uma mulher trans, um homem trans. Qual é a forma, não vou dizer a fórmula mágica, né? Porque a gente nunca vai encontrar o jeito certo, a fórmula correta, mas qual é o melhor caminho a seguir enquanto pai, enquanto mãe, para acolher? Eu acho que é essa a melhor expressão, né? O acolhimento. Como acolher esse filho? Como dar amor para esse filho em um momento que eu imagino que deve ser desafiador, deve exigir muita coragem desse adolescente, principalmente esse adolescente, para assumir para os pais. Certo, Rony.
queria pedir que todos esquecessem aquela ideia de que a convivência com a diferença é importante, porque é o respeito, etc e tal, mas que a gente passasse a celebrar a diferença, porque conviver com a diferença é importante para mim, enquanto autoconhecimento, porque é a diferença que vai trazer incômodo e desconforto em algo em mim que eu desconheço. Então, apenas a partir da convivência com a diferença que eu vou poder entrar em contato com algo que é meu e que eu ainda não sei. Então, que a gente passe a conviver com a diferença pela importância do autoconhecimento, da autorreflexão. Então, que a gente passe a celebrar a diferença em vez de tolerar. Porque a tolerância, ela traz uma ideia de que não é possível matar a diferença, então eu vou suportar. Mas que a gente passe a celebrar a diferença nesse sentido. Anderson, muito obrigado, né, por participar com a gente, muito obrigado por esse papo. E olha, eu quero te convidar a voltar mais vezes, porque a gente precisa trazer para a sociedade esse tema muito além do dia 28, tá? A gente precisa falar sobre isso todos os dias do ano, todos os meses do ano, para que a gente possa, de fato, tentar construir uma sociedade mais justa, mais honesta, com mais equidade para todos nós. E ó, tchau, tchau, e aproveita e faz de novo o convite para o seminário que está rolando hoje e vai até amanhã. Eu que agradeço, Raoni, e aproveito para convidar todos para nos acompanhar no canal do YouTube CRP03, o nosso seminário que já está acontecendo, hoje vai até às 18 e amanhã a partir das 8. Valeu, Anderson, tchau, tchau. Parabéns pela data, claro, e até a próxima, tá bom? E olha, a gente vai continuar falando de orgulho, tá, gente?